Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instruístes na vossa misericórdia. Livro de Tobias. Naqueles dias, Tobi chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe: Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar, e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e dai-lhe graças, diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus, como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com o jejum, e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça, do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas, do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça, são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazieis oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobi, enterrava os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevi tudo o que vos aconteceu. E o anjo desapareceu. Palavra do Senhor. Salmo 13. Bendito seja Deus que vive eternamente. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Compreendei o que fez para nós. Dai-lhe graças, com todo o respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festas e alegres louvai-o. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei.
Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Por mais que tentemos muitas vezes aparentar uma falsa humildade, Deus conhece o nosso coração e pode perceber que sentimentos se escondem debaixo das nossas ações. Neste Evangelho, nós vimos Jesus abrir os olhos dos seus discípulos para que se prevenissem contra os doutores da lei, por causa da sua soberba e pretensão, assim como também da sua falsidade e hipocrisia no trato das coisas de Deus. Assim ele dizia: Tomai cuidado, eles receberão a pior condenação. Do mesmo modo, ele os instruía a que, além de tomar cuidado com eles, também não os imitassem e não seguissem a mesma cartilha por onde eles se guiavam. Infelizmente, ao longo de todos os anos, essa cartilha permanecendo servindo de lição para muitos doutores da lei dos tempos modernos que usam das mesmas práticas a fim de chamar atenção para sua espiritualidade e devoção de fachada. Por isso, ao mesmo tempo, Jesus também fazia alusão àqueles que depositavam grandes quantias no cofre das esmolas, e à viúva, que na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. São 2 situações claras em que percebemos que as nossas atitudes exteriores muitas vezes não revelam o que se passa no nosso interior. Jesus pôde avaliá-los, pois observava tudo com os olhos do Espírito e podia sondar os corações das pessoas. A observação de Jesus não nos dá o direito de fazer julgamentos precipitados sobre as ações das pessoas, mas nos serve de lição para que mergulhemos dentro de nós mesmos e avaliemos as nossas reais intenções quando agimos, sabendo que estamos em evidência e que outras pessoas nos veem no trabalho do reino e nas ofertas que fazemos. Precisamos ter muita consciência quando formos fazer as nossas ofertas. O muito ou pouco que colocamos aos pés do altar do Senhor precisa ecoar de dentro do nosso coração. Sinceramente, não conseguimos enganar a Deus. Por isso poderíamos ser mais sinceros, confessando a nossa covardia, dizendo: Senhor, eu sei que poderia dar mais. No entanto, sou apegado, tenho medo de que me faça falta. Finalmente, Senhor, eu não estou confiando em Ti. Perdoa-me. Se agíssemos assim, com sinceridade, talvez um dia nós nos envergonhássemos das desculpas esfarrapadas e, como a viúva, oferecêssemos a Deus tudo o que possuímos, fosse muito ou pouco. Não importa a quantia que depositamos, mas a generosidade com que fazemos as nossas ofertas.
Jesus não delimita as nossas esmolas, apenas nos propõe a experiência de sermos livres dos nossos apegos para que não recebamos a pior condenação. Que aprendamos com os conselhos do Mestre. Oremos. Divino Mestre, faz grave advertência contra os que gostam de ser bajulados pelo público e enriquecem à custa dos pobres. Receberão a condenação mais severa. Depois, voltas a olhar para a viúva pobre, que deposita no templo tudo o que tinha para viver. Não perderá sua recompensa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.